Queridos irmãos, boa noite. Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Há uns dias atrás, nós tivemos aqui no nosso estado temporais muito fortes, né? Ciclones. Algumas cidades tiveram problemas sérios, casas ficaram embaixo d'água, pessoas perderam muito dos seus bens. E hoje à tarde estava vendo o noticiário e está previsto agora para a próxima semana, quarta, quinta-feira, também um ciclone muito forte para chegar no nosso estado aqui. São desajustes da natureza, né? Também estava lendo agora lá no Peru, quase na divisa com o Brasil, um vulcão está obrigando as pessoas a sair das suas casas. Então são acidentes da natureza que ocorrem normalmente, né? E a Bíblia, ela nos relata alguns desses acidentes, como por exemplo o dilúvio, tá? E também relata uma seca muito grande que deu em Israel, está lá em Reis, né? Primeiro a Reis. E com Jesus aconteceu um fato igual, um acidente climático, tá? E é em cima desse episódio que nós vamos fazer a nossa reflexão de hoje. Por isso que eu peço para os irmãos abrirem suas Bíblias em Mateus 8, de 23 a 27. Mateus 8, 23 a 27. É uma passagem já conhecida nossa, mas é um texto riquíssimo. Ele é uma mensagem, aqui nós temos uma mensagem muito preciosa, muito profunda para as nossas vidas. Então, diz lá o seguinte: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Tempestade, né? Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pouca fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. Maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Obrigado, Pai, pela palavra e que hoje temos para meditar. Dá-nos clareza e entendimento, para que possamos aplicar em nossas vidas, para que em cada um de nós se cumpra os teus propósitos. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Então, no versículo 23, vamos agora fazer uma reflexão em cada versículo, né? Então, entrando ele no barco, os discípulos o seguiam. Então, nós estamos vendo aqui que os discípulos seguiram Jesus. E a Bíblia, ela é rica nos convites que tanto Deus quanto Jesus faz para nós para segui-lo. Temos vários pedidos. Bem, vou destacar, por exemplo, Zacarias 1:3, quando Deus diz assim, ó: Assim diz o Senhor, voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Então, Deus está pedindo: venham a mim, e eu me voltarei para vocês. Jesus também pede: vem, sigam-me. O versículo muito precioso está lá em Mateus 11, 28, quando diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos lhe aliviarei. Preciosíssimo, né? Ou seja, Jesus está dizendo: venha a vocês que estão cansados das lutas diárias, das tribulações, oprimidos pelas mazelas da vida, oprimidos pelas injustiças, venham a mim. E Jesus promete, então, ajudar, amparar aqueles que o buscam, aqueles que o seguem, né? Nesse mesmo episódio da tempestade, com Jesus no barco, Marcos relata que haviam outros barcos. Mateus não fala sobre isso, mas Marcos fala, né? Que os discípulos entraram no barco de Jesus,
mas que haviam outros barcos ali que estavam à disposição. Na vida, nós temos o barco de Jesus para entrar, né? Mas existem também vários outros barcos que estão na nossa disposição e que nós podemos entrar. E todos esses barcos da vida, eles nos oferecem atrativos. Eles nos seduzem com as suas propagandas, com aquilo que eles oferecem, né? Nos seduzem e muito, não é? Para efeito de ilustração, apenas para efeito de ilustração, um pensamento figurativo, mas que reflete a realidade, nós podemos classificar alguns barcos. Por exemplo, o barco do dinheiro, e onde tem o dinheiro, o poder, a corrupção, a ganância. Um barco cujo objetivo são os bens materiais a serem conquistados de qualquer forma, a qualquer custo. Roubando, mentindo, matando. Esse é um barco, não é? Nós temos o barco da concupiscência da carne, onde estão os devassos, os prostitutos, os pedófilos, aqueles que fabricam pornografia, aqueles que se utilizam da pornografia para os seus prazeres. Um barco onde estão os adúlteros, os pervertidos. Ou seja, é um barco aonde o prazer sexual é o único objetivo deles na vida. Nós temos o barco dos invejosos, dos soberbos, dos arrogantes, esses que rejeitam a humildade. Podemos também ter o barco dos violentos, aquelas pessoas que têm ódio, querem vingança, os perversos, né, os maldizentes, pessoas que cometem injustiças, os caluniadores, os homicidas. Para esses, para as pessoas desse barco, a vida humana não tem valor nenhum. Nós temos também um outro barco, o barco dos idólatras, dos falsos profetas, dos enganadores da palavra de Deus, dos incrédulos, dos mentirosos das coisas de Deus. Nesse barco, desconsidero Deus, a sua ira, a sua bondade, desconsidero Deus a sua justiça, né? E teríamos outros barcos com algumas outras coisas, mas para não nos prolongar, né? Agora vejam, em 1 Coríntios 6, 9 e 10, e Apocalipse 21, 8 diz que todas essas coisas que nós mencionamos nesses barcos são abominações e, portanto, não vêm de Deus. Também não entrarão no reino de Deus as pessoas desses barcos, né? Romanos 2,8 diz: mas haverá grande indignação para os que pecam e rejeitam a verdade. Esses outros barcos, se não são de Deus, são de Satanás. E esses barcos naufragam e matam. Matam espiritualmente seus ocupantes. As suas viagens nessa vida resultam num grande fracasso, uma morte eterna, né? É como a gente diz, né? As pessoas entraram num barco furado, numa canoa furada, quando entram nesses barcos, né? Qual é o barco que você escolheu para andar nessa vida? Qual é o barco que você escolheu para fazer a trajetória da sua vida? Você chegará a outra margem ou vai sucumbir e naufragar? Pense bem, troca de barco. Troca de barco enquanto é tempo. Entre no barco de Jesus e você vai fazer uma viagem tranquila, segura e vai te levar a margens maravilhosas, em terras paradisíacas. No versículo 24, continua dizendo então: e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. E aqui mostra que, de forma repentina, fortes tempestades ocorrem na nossa vida também. Ocorreu com os discípulos e com Jesus, mas ocorre na nossa vida de forma inesperada, acontecem coisas desagradáveis, né?
Vejam, mesmo a gente estando com Jesus, os ventos e as tempestades, elas vêm. Furacões nos assolam. Nós estamos andando num mar calmo, tranquilo, uma zona de conforto. E repentinamente se formam tempestades em nossa vida. Projetos que estavam em andamento, indo muito bem, por uma bancarrota, né, fracassam. Tínhamos um bom emprego e, de repente, de uma hora para outra, perdemos o nosso emprego. Estávamos bem financeiramente e, daqui a um pouquinho, quando vemos, estamos com problemas financeiros. Tínhamos uma ótima saúde e, de uma hora para outra, estamos com um grave problema no hospital. Estamos passeando com o nosso carro aí no domingo, aproveitando o dia ensolarado, daqui a um pouquinho, repentinamente, um acidente, nos trazendo sérios problemas, né? Abrimos uma empresa que estava indo bem, daqui a um pouquinho, uma crise, alguma coisa assim, e de uma hora para outra, a empresa quebra, vai mal, não é? A nossa família estava tudo bem, maravilhosamente bem, mas de repente, uma desarmonia. De repente, desavenças na família, de repente a droga entrou na nossa família, o álcool, bebidas. Daqui a um pouquinho, um ente querido nosso morre, falece, de uma hora para outra. Então, no grande mar da vida, onde nós navegamos, meus queridos, e desfrutamos, muitas vezes, do sol maravilhoso, da calmaria, nós também nos defrontamos com tempestades violentas, devastadoras, nos defrontamos muitas vezes com um clima feroz, implacável, ondas revoltas, um céu cinzento. E de repente nós estávamos bem e somos tomados de uma forma violenta por dificuldades, por tribulações, fracassos, frustrações. E o pior, estamos firmes aqui na igreja e de repente caímos nas tentações de Satanás, do maligno. Tentações que nos levam a pecar e que nos afastam de Deus. Mas tudo isso faz parte da vida humana. É normal. Né? É normal. Lá em João 16:3, Jesus diz, né? No mundo tereis aflições. Então é normal. E essas lutas terríveis, elas acontecem mesmo você estando no barco de Jesus. Mas eu diria mais, principalmente, o pastor tem falado sobre isso. Sobre as tribulações, é o assunto do momento, as tribulações do cristão. Com mais ênfase para aqueles que estão no barco com Jesus. Por quê? Porque aqueles que estão em Cristo são o alvo preferencial do maligno. Os que ele já tem, ele não vai atrás. Ele vai atrás daqueles que ele não tem. Isso aconteceu ao longo da história. Isso aconteceu, inclusive, nas Escrituras nós temos exemplos. Né? No Salmo 119, Davi diz assim, ó, tribulação e angústia me atingiram. Davi, homem de Deus, teve tribulações, teve angústias. Nós tivemos vários homens de Deus que tiveram tribulações seríssimas. Alguns. José do Egito. Jó. O pastor falou hoje de manhã, Jó. O próprio apóstolo Paulo, homem de Deus, sofreu muito. Mas o maior exemplo de incompreensão, de desprezo, de ofensas, de sofrimento físico, mas também e principalmente sofrimento espiritual, foi o próprio Jesus. Filho de Deus, sofreu. E muito. Então vejam só, se essas aflições, se essas atribulações ocorrem com o Filho de Deus, sem pecado, por que não ocorreriam conosco, pecadores? Certamente, conosco também. Então, nós vimos que nesse barco houve essa tempestade que foi ali no momento uma tribulação muito grande, né? No versículo 24, ainda diz o seguinte, ó, entretanto, Jesus
dormia. Incrível. A tempestade, Jesus dormindo, né? E por que Jesus dormia? Bom, nós temos que fazer aqui algumas considerações, né? Nós temos que entender que Jesus era duas figuras, a humana e a divina, né? E Jesus, como homem, um ser humano, ele caminhava o dia todo. Ele pregava, ele levava a sua palavra, ele falava para multidões. Jesus trabalhava muito. E ele, como divindade, ele fazia milagres, curava doentes, curava os endemoniados. Jesus tinha, então, a sua tarefa divina, né? Ou seja, o dormir no barco revela as duas figuras de Jesus. A figura humana, porque certamente ele estava cansado, exausto, trabalhava muito durante o dia. Mas mostra também a sua divindade, porque Jesus sabia que ele tinha uma missão, e que não era naquele momento a missão dele. Jesus sabia que não era aquela hora que ele ia morrer. Então ele não se preocupou. Ele estava dormindo, não era a hora. Ele sabia que não era ali a hora da partida, porque Deus não colocaria ele no mundo para morrer num naufrágio, num barco, sem trazer resultado nenhum. Então Jesus sabia que não era a hora, então ele não se preocupava, né? Ele não se inquietava com aquelas condições climáticas. Mas há um outro motivo também, porque Jesus dormia. Isso está lá em 1 Crônicas 29:17, que diz: eu bem sei, Deus meu, que tu provas orações. Segundo motivo. Ou seja, vemos então que Jesus, ele aproveitou aquele momento para testar a fé dos seus discípulos, diante daquela grande dificuldade, né? Também para nós. Deus, muitas vezes, ele se utiliza das nossas tribulações, e nós ficamos muitas vezes assustados, medrosos, muitas vezes até sem forças para reagir diante de certas situações, mas ele utiliza exatamente isso para testar nossa fé. E muitas vezes a gente fica perdido, sem noção do que fazer, não é? E ficamos inconformados e reclamando o porquê. Perguntamos para Deus, por quê que tu permites essa tribulação na minha vida, essa doença, o desemprego, por que tu permites isso? Eu, muitas vezes, também fiz essa pergunta para Deus, dos meus infortúnios. Deus, por quê? Até que um dia eu me dei conta. Eu estava fazendo uma pergunta de forma errada, totalmente errada. Não é o porquê. Por quê? Porque o porquê dá entendimento que eu cometi alguma coisa e Deus está me castigando. Não. A pergunta que nós temos que fazer é para quê? Muda completamente o entendimento. Deus, para que tu estás permitindo o meu sofrimento? Vocês vão entender, isso está bem claro lá em Tiago 1, 2 e 3, quando diz: meus irmãos, tendes motivos de toda alegria ao passardes por várias provações da vossa fé, que, uma vez confirmada, produz perseverança. Aqui está o para quê das tribulações. Fortalecer a nossa fé através da perseverança. Há um outro motivo também por qual Jesus dormia. É que Jesus queria exortar os seus discípulos na fé. Porque homens de pouca fé, homens tímidos, de pouca fé, porque se não há fé, não há relação com Deus. E se não há relação com Deus, não há relação também com Jesus. Porque como está lá em João 10:30, eu e o Pai somos um. Então, se não há uma relação de fé com Deus, não há uma relação de fé com Jesus. E se não há uma relação de fé, então, em Deus e, consequentemente, com Jesus, não há salvação. Ou seja, sem fé, não tem salvação. E é por isso que
Abacuque, lá no Antigo Testamento, e tanto o apóstolo Paulo afirmaram que o homem viverá pela fé. Não é? Vejam, o homem que não tem fé está totalmente desvinculado de Deus. Ele, então, está rejeitando as promessas de Deus. Ok? E as perspectivas, então, desse homem que rejeita as promessas de Deus, as perspectivas, os seus planos, se reduzem a quê? As coisas deste mundo. Não lá do alto, ele rejeitou. Ele não quer Deus. Então, as coisas pelo qual ele anseia são as coisas deste mundo. E os seus anseios, os seus sonhos, seus projetos, se limitam ao que o mundo oferece. O que o mundo oferece. Nada mais do que isso. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Porque o que o mundo nos oferece? Podridão, sujeira, coisas corrompidas, que, como diz João, o mundo é dominado por Satanás. Não é? Lá em Salmo 90:10 diz que tudo é enfadonho, tudo é canseira. Não é? O que o mundo nos oferece de bom? Em Eclesiastes 2:24 diz o seguinte, ó, o prazer do homem é comer, beber e ter satisfação no seu trabalho. Isso é o que o mundo nos oferece. E quem está rejeitando Deus se contenta com essas coisas. Comer, beber e o seu trabalho. E nada mais. Isso é muito pobre. Isso não é nada. Isso não é nada. É por isso que lá em Eclesiastes 1:2 diz o seguinte, ó, nesta vida, tudo é pura ilusão, tudo é passageiro. Uns dias atrás, um amigo conhecido faleceu, eu fui no velório, e vendo ele sendo enterrado, conhecendo um pouco a vida dele, trabalhou muito, se dedicou muito, se esforçou muito, quase não tirava folga, daqui um pouquinho, está lá. O que adiantou? Qual foi o prazer da vida dele? Como diz a palavra, a vida é enfadonha, né? Ela é pura ilusão, tudo é passageiro. Se não há fé, o espírito está morto, a vida é vazia, sem rumo, sem objetivo, sem perspectiva, sem sentido algum. Quem não tem fé, quem não tem Deus, não tem esperança em nada, porque esse mundo não nos traz esperança, as coisas desse mundo não dá qualquer perspectiva e esperança para nós. Né? Não tem futuro. Qual é o futuro? Nada. Né? O apóstolo Paulo fala, né, que a nossa vida ela é só vaidades efêmeras. Vaidades efêmeras. Né? É uma vida pobre, é uma vida fracassada, uma morte eterna. Né? E como essa pessoa só tem as coisas desse mundo, não tem mais nada, porque ele não tem a salvação, não tem nada das promessas de Deus, ele só tem essas coisas aqui, o que acontece? E aqui a raiz dos males do homem, ele vai brigar por essas coisas. Ele vai se dedicar, ele vai se estressar, ele vai fazer de tudo para ter as coisas desse mundo, que é só o que ele tem. Ele não tem mais nada. É por isso que nós vemos, por exemplo, uma estatística que nas heranças, né, nos inventários, é o fator mais provocador de brigas familiares, porque as pessoas só têm muitas vezes aquela casinha ali, aquilo é tudo para eles, tem que dividir. As pessoas se apegam às coisas desse mundo porque é só o que elas têm. Como diz também lá em Eclesiastes, né, Salomão disse, né, que o homem corre atrás do vento. Tá?
E é por isso que lá em 2 Coríntios 4,18, Paulo nos diz: sendo assim, fixemos os nossos olhos não naquilo que se pode ver, mas naquilo que não são vistos. Por quê? O que não se vê são são temporais, ao passo que aquilo que não se vê são eternas. O que se vê é passageiro, é temporal. Então nós estamos vendo, meus queridos, que a fé que não se vê, as coisas que não se vê, é que define o futuro do homem. E essas tribulações pelos quais a gente passa, que ninguém gosta, mas a gente passa, são essas tribulações que formam o nosso caráter, que formam a nossa fé e que fortalecem a nossa fé. Tem um salmo preciosíssimo, eu digo daqueles que a gente corta e cola na nossa parede, né? O Salmo 92, que ele diz assim, ó: quando pela manhã a gente canta a bondade de Deus, quando vem a noite, a gente demonstra a fé. O que o salmista está dizendo aqui? Quando pela manhã a gente canta a bondade de Deus, ou seja, quando vem a manhã, quando surge o sol, quando tudo é sorriso, quando tudo é maravilhoso, louvemos a Deus com gratidão. É o que ele está dizendo aqui, né? Mas quando surge a noite, ou seja, quando vem os momentos de dificuldade, quando vem a escuridão, quando vem as tribulações, as adversidades, a gente se agarra e se fortalece na fé do Senhor. É o que diz esse salmo. Mas aqui também mostra que o dormir de Jesus, que parece que ele está ausente, né? E nos deixando sem resposta, nos deixando muitas vezes apavorados, é isso, é essa falta de sinal dele, é isso que nos move a procurá-lo. Ele demora, nós então temos que procurá-lo. Foi assim que aconteceu com os discípulos. Ele estava dormindo, e os discípulos foram procurá-lo, porque ele não estava dando resposta naquele momento difícil, né? Ou seja, esse esperar provoca em nós um crescimento na fé, aperfeiçoa o nosso espírito, fortalece a nossa fé. Tem aquele ditado, né? Tempos fáceis, homens fracos. Tempos difíceis, homens fortes. Exatamente isso. Se tudo fosse fácil, pedir a Deus, a Jesus, a Deus, e tudo na hora, instantaneamente, que fé nós teríamos? Outro dia eu estava falando com o irmão Davi, que a gente pede fortalecimento da fé. E por que a gente pede fortalecimento da fé? Justamente para quando chegar as tribulações, sermos fortes, inabaláveis, né? Muitas vezes, Jesus dorme nas nossas tempestades. Já foi dito aqui que os bons marinheiros se formam nas tempestades, não é? Jesus dorme para aperfeiçoar o nosso caráter, para nos consolidar na fé. Os discípulos viram, sentiram a terrível tempestade, mas aí, recorrendo a Jesus, eles tiveram a oportunidade de ver o poder e a glória de Jesus. Nas suas tempestades, recorra a Jesus. Você também vai ter a oportunidade de ver a sua glória e o seu poder, os efeitos na tua vida. Uma outra lição que nós temos aqui, que Jesus dormia, é porque ele queria mostrar e transmitir a sensação de segurança. Ele estava mostrando ali, estou dormindo, está tudo bem, tranquilo. Não tenho medo, não tenho medo, né? Eu estou aqui. Lá em João 33, eu falei antes, que é quando Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas ele complementa quando ele diz assim, ó, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, nada do mundo para mim é novidade. Nada do mundo vai me derrotar, eu derrotei tudo. Fiquem tranquilos.
Calma, sossegai, confie em mim. Meus queridos, apesar das dificuldades que a vida nos apresenta, não pule do barco de Jesus. Não pule. Porque ele ainda é o melhor lugar para você ficar, o mais seguro para você ficar. Se você saltar do barco de Jesus, você vai naufragar. Você vai morrer espiritualmente. E você vai cair nas armadilhas de Satanás. Vai ser levado pelas correntezas, mar adentro, para a morte eterna. Mantenha-se firme na fé. Não desista. O pastor tem falado de irmãos que passaram por essa igreja, sentaram nesses bancos, que abandonaram a fé. Lamentavelmente, né? Muitos afundaram e muitos sucumbiram nesse mundo contaminado, nesse mundo corrompido. No versículo 25, está assim, ó. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, salva-nos. Alguns discípulos, aqueles ali, eram pescadores profissionais. Eles estavam acostumados ao mau tempo, às tempestades, conheciam muito bem aquele mar. E, certamente, antes deles recorrerem a Jesus, eles tentaram, por conta própria, resolver a sua situação. Porque ela já estava crítica, a água já estava passando por cima do barco, estava varrendo o barco, né? Eles tentaram, então, de acordo com os seus entendimentos, com as suas possibilidades de resolver, mas não conseguiram. Por isso é que eles apelaram para Jesus. Não conseguiram. Assustados, temerosos, recorreram a Jesus. E aqui mostra também para nós, como eles não foram autossuficientes, nós também não somos autossuficientes nas nossas dificuldades. Deus muitas vezes nos coloca as adversidades da vida para demonstrar que dependemos dele. Em tudo, em toda e qualquer situação. Sem a ajuda de Jesus, nós não conseguimos absolutamente nada. É o que aconteceu no barco, né? O próprio Jesus diz isso lá em João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. Deus quebra a nossa autossuficiência, a nossa soberba, para mostrar a nossa necessidade de recorrer a Cristo, né? As tempestades da nossa vida, elas nos colocam em situação muito, muito inferior a Jesus e na dependência dele. E porque ele está acima de tudo e de todos, né? E ele comprova, nesses momentos, a sua excelência, do seu poder e da sua glória. Tivemos agora, poucos dias atrás, aquele caso daquele submarino que foi visitar lá o Titanic, 3.800 metros de profundidade, e que a pressão da água explodiu. Uns anos anteriores, um funcionário dessa empresa precisava dar um atestado de que não tinha problema, que estava tudo ok. E esse funcionário, ele se recusou. Ele disse, não, eu não vou atestar algo que eu sei que não está errado. Não dou a segurança que vocês querem. Ele foi demitido. E aí o proprietário aqui começou a viajar para mostrar para os outros, né, para poder pegar clientes. Ele passou a viajar também. E ele dizia, meu submarino é indestrutível. Ele dizia, indestrutível. Autossuficiência, arrogância. O único indestrutível é Deus. Mais nada, mais ninguém, mais nada. Jesus sempre nos mostra o seu poder. Mas ele mostra também, como mostrou lá para os discípulos, as nossas fragilidades, a nossa incapacidade em resolver por nossa própria conta as questões da nossa vida. É isso que Jesus mostrou para aqueles discípulos, vocês não vão resolver por conta de vocês. Lá em Gálatas 6:3 está assim, ó, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Não somos nada. Precisamos de Jesus, sem ele nada podemos fazer. Isso
Isso Paulo disse. Agora, Isaías disse pior ainda. Lá em Isaías 41, 24, olha só o que ele diz. Ele diz assim, ó, somos menos que nada. Paulo diz que nós não somos nada. Mas Isaías diz que nós não somos, que somos menos que nada. Menos que zero. Ou seja, se nós não somos nada, ou menos que nada, nós não temos poder nenhum para resolver as nossas questões, os nossos desafios, as nossas angústias, as nossas tormentas da vida. Sozinhos nós não podemos. Precisamos ter a ajuda de Jesus, temos que ter a interferência de Deus. Sem a sua permissão, sem a atuação de Deus através de Jesus, nada podemos fazer. Você busca Jesus nas suas dificuldades? Ou é o suficiente e dispensa? O mundo dispensa. Então, o que nós temos é o seguinte, nas tribulações da sua vida, meus queridos, busque a Jesus. Porque, como diz lá em Efésios 6:12, algo muito, muito profundo, diz o seguinte, ó, aqui, ó, as nossas lutas não estão no campo terreno, mas nas regiões celestiais. As nossas lutas não é aqui, é nas regiões celestiais. O que Paulo está dizendo é que nas nossas batalhas, as nossas batalhas, elas estão no campo espiritual, não no campo terreno. E nesse campo espiritual, as nossas armas não têm significado algum, não têm sentido algum. As armas que nós dispomos. Por isso, pare de fazer as coisas do seu jeito, baseado somente nas suas mãos, na sua inteligência, no seu dinheiro, na sua autoridade. Conforme Paulo, a única arma que nós podemos contar e que faz efeito nas hostes celestiais é vestir a couraça da armadura da fé, em Jesus Cristo. Somente assim. Sozinhos, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. No versículo 26 ainda diz assim, ó, perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pouca fé? Quando Jesus diz, por que sois tímidos, homens de pouca fé, Jesus está dizendo, pô, vocês não confiam em mim? Vocês não sabem que eu tenho poder? Tenho poder para resolver essa situação toda? Jesus está dizendo que nós temos que ter fé para que Ele possa atuar em nosso favor, para enfrentar as tempestades. Porque Deus nos deu uma arma muito forte para enfrentar os problemas da vida, que é justamente a fé em Jesus Cristo. Lá em Mateus 17:20, Jesus diz, né? Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível para vocês. Quando os discípulos viram Jesus dormindo, eles entenderam e acharam que Jesus estava ausente. Ausente daquela situação, daqueles problemas. Mas ele estava ali, junto, próximo, pronto para ajudar. Com você é a mesma coisa. Os problemas da sua vida, às vezes, parece que Jesus está distante, mas ele está ali do lado, pronto para te ajudar. Pronto para colocar junto de ti a solução do teu problema através da tua fé. Ele sempre está junto, ele sempre chega junto. Nunca vai te abandonar, que nem não abandonou os discípulos, né? Estará sempre próximo de ti. No versículo 26, ainda diz o seguinte, e levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Nós vemos aqui que Jesus dormia, mas quando ele foi chamado, ele prontamente se levantou. E Jesus vai se levantar também nas suas tempestades, nos teus problemas. Na tua casa, no teu trabalho, no casamento. Jesus vai te ajudar nas suas fragilidades, nas dificuldades da tua vida, né? A pedido dos discípulos,
Jesus se levantou, agiu e acalmou a tempestade. Ao teu clamor também, Jesus vai vir e vai te ajudar e vai acalmar a tempestade da tua vida. Basta uma única palavra dele e isso vai acontecer. E a bonança e a calmaria vai voltar na tua vida, pode ter certeza. A fé em Jesus, não é? Nós temos uma passagem preciosa, foi quando Davi foi lutar contra Golias. Jovem Davi, 20 anos. Tinha ido lá pedido do pai levar comida para os irmãos, daqui a pouquinho os exércitos, e aí decidiram que quem vencesse uma batalha de dois, né, teria vencido a guerra. E se apresentou nos filisteus aquele homem gigante de 3 metros. Ninguém queria ir. Guerreiros, acostumados a guerrear, ninguém queria ir, claro. E Davi, então, praio, guri, menino, eu vou. E aí botaram uma armadura nele, mas aí ele estava caminhando, não, tira isso aqui não dá. Ficou só ele lá com o chinelinho dele, a vestimenta dele e com aquela funda. Mas no caminho, veja o que ele disse. No caminho, quando ele estava indo, eu vou na força do Senhor. Ele disse ali para as pessoas que estavam em volta. Eu vou na força do Senhor. E foi e matou o gigante. Né? Em Salmos 62, 7, diz assim, ó, em Deus está a minha salvação e a minha vitória. A nossa vitória, as nossas dificuldades, está com Deus, está em Deus. Isso significa que não podemos nos desesperar, nós não podemos ficar assim angustiadíssimos das nossas adversidades. Por quê? Porque no barco de Jesus nós estamos seguros, nós estamos protegidos. Esse nunca naufraga. Eu lembro de uma frase daquele pregador americano, Billy Graham, quando ele disse assim, ó, eu não sei por quais mares vou navegar. Ele está dizendo, eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Quais são as tempestades que eu vou ter, eu não sei. Mas não me preocupo, porque conheço o timoneiro. Sabia que ele estava no barco dirigido por Jesus, não é? No versículo 27, diz assim, maravilharam-se os homens. Né? Ou seja, os discípulos ficaram encantados, maravilhados, quando Jesus acalmou o mar e aquele vento, acalmou aquela tempestade, né? Mas muitas outras pessoas, em outros momentos, também se maravilharam com Jesus. Lembro quando ele tinha 12 anos, que ele foi lá na sinagoga e começou a dar aula lá para os mestres, para os sábios lá. Eles ficaram maravilhados com os ensinamentos que receberam, com aquelas palavras que Jesus disse aos 12 anos. Multidões se maravilharam com Jesus pelos seus sermões, pelas suas maravilhas, pelos milagres que Jesus fazia. Quantos e quantos milagres Jesus fez? Né? Transformou água em vinho, ressuscitou mortos, curou doentes. Todas essas pessoas também ficaram maravilhadas com Jesus. E você? Você também vai ficar maravilhado com Jesus quando ele agir na sua vida, quando ele acalmar as tempestades da tua vida. Quando você ver que ele está junto, te ajudando, você vai ficar maravilhado também. Quando sanar as tuas tribulações, as tuas angústias. Mas, mais maravilhados ainda, ficam aqueles que recebem Jesus no seu coração. Por quê? Porque eles são transformados. E recebem o Espírito Santo de Deus e são dotados de imensa alegria, de esperança. Esses ficam mais maravilhados ainda do que qualquer outro. Né? Passa a ter uma imensa alegria por ter Jesus no seu coração. No versículo 27 ainda diz assim, ó, dizendo,
Quem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? Quem é esse? Essa pergunta a gente ainda ouve até hoje. As pessoas perguntam: quem é esse Jesus que tanto fala, que tanto proclama? As pessoas ainda perguntam: quem é esse? Quem é esse Jesus? Como diz lá em João 21, 25, diz ele assim, ó: se fosse escrever todas as virtudes e atributos de Jesus e tudo que ele fez, que ainda faz, né, não haveria espaço no mundo para guardar a grande quantidade de livros. Quem é esse? Não dá para descrever. É tanta coisa, como diz João aqui. Não tem, não teria espaço para se guardar tantos livros com aquilo que ele fez. Mas como é que nós podemos dizer assim quando alguém perguntar: mas quem é esse Jesus? Nós podemos dizer assim: ó, esse é aquele a quem Deus deu total e absoluto poder sobre todas as coisas. Isso está comprovado lá em Romanos 1,4, que diz assim, ó: esse é declarado Filho de Deus em poder, né? Nós podemos dizer também que esse é aquele que tem tanto poder, que é o único que tem a chave do lar celestial. É o único. Esse tem tanto poder que é o único que pode nos dar a salvação eterna. Nós podemos dizer que esse é o Cordeiro que foi morto, mas venceu a morte. Está vivo para toda a eternidade. E que se ofereceu ao sacrifício para tirar os pecados do mundo. Para quê? Para que tenhamos vida. É esse. É esse que foi prenunciado como Messias Redentor para revelar a vontade de Deus. É esse que nos trouxe a vontade, nos mostrar a vontade de Deus. Esse é o fundador da igreja para trazer a verdade e a luz ao mundo. Podemos dizer também que esse é o que lutou contra as tentações de Satanás, resistindo ao pecado, mantendo-se obediente e fiel ao Pai. Podemos dizer também que esse é aquele que está sentado no seu trono. Ele é o Rei dos Reis e reina sobre todas as nações, e que um dia vai voltar para julgar os vivos e os mortos, né? Esse é o bom pastor, que um dia vai voltar para buscar o seu rebanho, o seu povo, para levar para o lar celestial. Por isso Paulo nos diz lá em 1 Timóteo 2,5, esse é o único mediador entre Deus e os homens, e que pelo seu sacrifício a si mesmo se deu como resgate de todos nós. É esse. Sacrifício, se deu o sacrifício para nos dar vida, vida eterna, né? E como diz em João 11:25, esse é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Então, para finalizar, meus queridos, quem é esse que até o vento e os mares domina? Conforme Filipenses 2, está assim, ó: esse é aquele que muito em breve todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória do Pai. É esse. Ou seja, esse é o próprio Deus vivo encarnado como homem. Esse é o que tem poder sobre tudo e sobre todos. E é por isso que ele é tudo que nós precisamos. Pois ele tem tudo, todo o poder. Nós dependemos exclusivamente dele. Então, encerrando, meus queridos, por isso a ele, a Jesus, todo o nosso louvor, toda a nossa honra, toda a nossa glória. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por nos deixar de forma bem clara e nítida a tua promessa, que tu tens cuidado e proteção para conosco, para com aqueles que estão no teu barco.
Isso nos encoraja a continuar e a não esmorecer nas nossas lutas diante das adversidades da nossa vida, pois sabemos que tu estás junto, que tu estás presente. Fortalece a nossa fé, para estarmos sempre firmados no teu caminho, para que não nos afastemos de ti, e assim permanecendo sempre abrigados em Jesus, quando nos vêm as destruidoras e terríveis tempestades da vida.